Líderes das duas maiores economias se reuniram em Pequim na semana passada. Caso ainda restem dúvidas sobre qual país saiu mais forte desse encontro, vou explicar os fatos que você precisa saber, porque provavelmente a maior notícia que surgiu da cúpula Estados Unidos-China deste ano é a nova perspectiva de Trump sobre a China. Só ouça como Trump falava antes. Nós não podemos continuar permitindo que a China estupre o nosso país. A China está tirando nossos empregos e dinheiro. Logo após se reunir com Xi Jinping na China, Trump disse isso. Tivemos um ótimo relacionamento. Respeito muito a China. Uau, uma guinada completa de 180 graus. Trump passou anos argumentando que a China representa a maior ameaça ao futuro dos Estados Unidos. Isso virou uma crença central entre muitos eleitores republicanos. Por exemplo, quando empresas chinesas compraram terras agrícolas nos Estados Unidos, Trump respondeu dessa forma: Não queremos que comprem nossas terras. Não queremos que vocês comprem as terras e basicamente as tirem do mercado. Ouça Trump explicar por que a China comprar terras agrícolas dos Estados Unidos é, na verdade, ótimo para os agricultores americanos. Quer que os preços das fazendas caiam e os agricultores percam dinheiro? Basta tirar isso do mercado. Incrível! Mais uma reviravolta. E sobre os estudantes chineses vindo para a América? Não esqueça, republicanos disseram por anos que estudantes chineses eram espiões ligados ao governo e exército chinês. Basta ouvir a retórica de Trump antes da cúpula. Cerca de 31%, quase 31% dos estrangeiros estão indo para Harvard. É demais porque temos americanos que querem estudar lá. Agora, Trump vê estudantes chineses como a chave para o sucesso de longo prazo das universidades americanas. Eu poderia dizer para eles que não quero nenhum estudante. É algo muito insultante de se dizer para um país: se você quiser ver um sistema universitário morrer, tire 500 mil de pessoas dele. Veja, apesar de anos de retórica anti-China, a realidade é que os Estados Unidos agora dependem mais da China do que nunca. A equipe de Trump voou até o outro lado do mundo pedindo ajuda à China e reabrindo o Estreito de Hormuz. Estamos chegando a 90 dias da guerra do Trump com o Irã, sem saída para o presidente dos Estados Unidos. E o simples fato de ele ter que voar até Pequim e pedir ajuda a Xi Jinping mostra o quanto o equilíbrio geopolítico mudou drasticamente nos últimos anos. Vamos ser claros, os chineses não vão nos ajudar a acabar com a guerra no Irã. Mesmo que pudessem, isso é uma afirmação ridícula. Isso faz o presidente parecer fraco. Ele está implorando aos chineses para abrirem o Estreito de Hormuz que a guerra dele fechou. Pensem como parecemos fracos aos olhos do resto do mundo, implorando para que os chineses façam esse trabalho por nós. Mas vamos começar a análise de hoje com o momento em que Trump desceu do Air Force One e foi recebido por 500 estudantes chineses acenando bandeiras com entusiasmo, sorrindo e pulando para cumprimentar o presidente dos Estados Unidos em Pequim. A verdade é simples. Destacado em uma postagem no X com mais de 2 milhões de visualizações, caramba, o presidente Xi realmente sabe do que o Trump gosta. Veja, o Trump é sem dúvida o maior narcisista do mundo. E para equilibrar as coisas, tudo o que a China precisava fazer era estender o tapete vermelho, encher o Trump de elogios e isso alimentaria imediatamente o ego dele. Veja, para os entusiastas hardcore do MAGA, eles interpretaram essa imagem do Trump caminhando pelo tapete vermelho como um sinal de que a América voltava a ser respeitada no cenário internacional. Eles acham que Biden nunca teria essa recepção e provavelmente tem razão, pois a China sabe jogar. Ao alimentar o ego do Trump, a China influenciou sua mentalidade e mudou crenças rígidas. Trump declarou à Fox News que Xi Jinping é seu amigo pessoal e um ser humano incrível. Isso é uma vitória política para a China. Mas estamos apenas arranhando a superfície aqui, porque quando os presidentes dos Estados Unidos e da China se encontram pessoalmente, eles nunca estão sozinhos. Ao todo, 17 CEOs americanos acompanharam Trump a Pequim, incluindo alguns dos maiores empresários dos Estados Unidos. Claro, Elon Musk da Tesla e Jensen Huang da Nvidia estavam presentes, ladeando Trump durante a cúpula. Mas ao fundo estavam Tim Cook da Apple, Larry Fink da BlackRock, junto com os CEOs da Boeing, Citibank, Goldman Sachs e Qualcomm, para citar alguns. Agora, a China percebeu o que estava em jogo e trouxe grandes CEOs chineses para acompanhar o presidente Xi. Da Xiaomi e Lenovo até a ByteDance, empresa mãe do TikTok, e a gigante automotiva Fuyao Glass. Pequim deixou claro que essa cúpula não era apenas teatro político. A China queria mostrar o enorme ecossistema industrial e tecnológico que passou décadas construindo. Ao contrário de antes, quando corporações americanas dominavam a economia mundial sem rivais, muitas empresas chinesas agora competem diretamente com grandes firmas dos Estados Unidos.
Mas, com todos esses CEOs de destaque reunidos sob o mesmo teto, algum dos lados realmente conseguiu fechar algum grande acordo comercial? Vamos falar sobre a indústria aérea. A equipe de Trump anunciou com orgulho que a China compraria 750 aviões da Boeing. Se for verdade, seria o maior pedido de aviação da história e grande vitória política para a Casa Branca. Mas há um problema. Na verdade, as ações da Boeing caíram quase 5% após a cúpula, porque a China confirmou apenas um pedido de 200 aviões, então o acordo é de 750 aviões, 200 aviões ou, potencialmente, nenhum. No momento, ambos os lados só concordaram em princípio. Na verdade, esses números só importam quando companhias aéreas chinesas como Air China, China Eastern ou China Southern assinarem contratos de compra. Essa é a história que os investidores acompanharão nos próximos 90 dias. Se esses anúncios das companhias aéreas não se concretizarem, o acordo dos 750 aviões foi só manchete política. Outro setor importante é a agricultura. Durante anos, a China foi o maior comprador individual de soja americana e um dos mercados de exportação mais importantes para os agricultores dos Estados Unidos. Na verdade, setores inteiros da agricultura americana se tornaram fortemente dependentes da demanda chinesa. Trump anunciou com orgulho que a China agora vai comprar 17 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos por ano, pelos próximos 2 anos. À primeira vista, parece uma grande vitória para a Casa Branca, mas há um problema. Durante o governo Biden, a China já comprava, em média, mais de 30 bilhões de dólares em produtos agrícolas dos Estados Unidos por ano. Trump agora comemora um acordo comercial bem menor que o anterior, antes de sua guerra tarifária prejudicar o comércio entre os dois países. E isso se tornou um padrão na política externa de Trump. Ele frequentemente apresenta essas negociações como grandes vitórias para os Estados Unidos. Ao comparar os números, o novo acordo geralmente coloca os Estados Unidos em posição mais fraca que antes. A maioria das manchetes só diz que a China voltou a comprar soja dos Estados Unidos, mas a verdadeira história é que o relacionamento comercial como um todo ainda não se recuperou ao nível em que estava antes das tarifas e das tensões geopolíticas aumentarem. Mas agora vamos ao ponto principal da visita de Trump a Pequim. E isso, claro, tinha tudo a ver com a guerra contra o Irã. Como já disse, Trump não tem solução viável para essa guerra, e a economia global não pode seguir com ela sem um fim catastrófico. Mais uma vez, é aqui que vemos outro exemplo claro das contradições da política externa de Trump. Sob o presidente Obama, os Estados Unidos e o Irã já haviam negociado um acordo que limitava o programa nuclear do Irã em troca do alívio das sanções. Mas Trump atacou repetidamente o acordo, chamou-o de o pior acordo de todos os tempos e, no final, destruiu tudo depois de assumir o cargo. Após o acordo desmoronar, o Irã ampliou muito sua influência na região. Trump iniciou uma guerra contra o Irã, achando erroneamente que poderia dominar o país como fez com a Venezuela. Mas o Irã provou ao mundo que pode não apenas sobreviver a ataques de uma, mas de duas potências nucleares, os Estados Unidos e Israel. A decisão de Trump de atacar o Irã saiu pela culatra, pois o Irã rapidamente controlou o Estreito de Hormuz, algo que Trump admitiu não achar possível. Agora, a equipe de Trump admite que o objetivo da guerra contra o Irã é apenas devolver o Estreito de Hormuz à mesma condição anterior. Isso equivale a não ter plano ou pensamento estratégico. E é aqui que a história se torna incrivelmente irônica, porque agora, depois de anos atacando o acordo com o Irã feito por Obama, Trump de repente se vê desesperado, tentando negociar um novo acordo a partir de uma posição muito mais fraca. O Irã dificilmente abrirá mão do controle do Estreito de Hormuz. O governo iraniano está ganhando uma quantia considerável de dinheiro cobrando o pedágio dos navios para passar pelo estreito e está aceitando apenas a moeda chinesa como forma de pagamento para a travessia. Mais uma vez, isso mostra o quanto a China tem influência atualmente no cenário global. Enquanto Trump pedia ajuda à China em Pequim para reabrir rotas comerciais, petroleiros chineses já cruzavam o Estreito de Hormuz quase sem interrupções. Do ponto de vista da China, a crise não foi tão grave, pois Pequim passou anos construindo fortes laços econômicos com o Irã e, ao mesmo tempo, reduzindo sua exposição ao petróleo ao se tornar a maior produtora mundial de energia renovável. Veja como a economia chinesa se manteve forte durante a crise energética neste gráfico da Bloomberg.
As importações de petróleo bruto da China caíram 20% de um mês para o outro em abril, chegando a apenas 8,2 milhões de barris por dia, o menor nível em pelo menos 2 anos. Nos últimos 3 meses, estatais de petróleo da China revenderam cargas de petróleo bruto a compradores europeus e asiáticos, indicando estoques confortáveis mesmo com a escassez global. Isso mostra como a economia chinesa é crucial para o mundo e explica a presença de Trump em Pequim. Porque, enquanto todo o mercado global de petróleo está enfrentando graves escassezes, os chineses têm petróleo suficiente não só para abastecer sua própria economia, mas também para exportar o excedente para outros mercados que mais precisam. Talvez a maior vitória geopolítica da China tenha sido na questão de Taiwan. Acredite, isso pode impactar fortemente o futuro da economia global e o equilíbrio de poder na Ásia. Taiwan sempre foi o tema mais sensível nas relações entre Estados Unidos e China. Por anos, Washington foi o principal apoiador internacional de Taiwan, enquanto Pequim alertou repetidas vezes que Taiwan é uma linha vermelha para o governo chinês. E enquanto o mundo assiste a guerras explodirem no Oriente Médio e na Europa Oriental, muitos analistas acreditam que Taiwan pode se tornar o próximo grande ponto de tensão geopolítica entre as duas maiores superpotências do mundo. Após se reunir com Xi Jinping em Pequim, Trump pareceu mudar drasticamente o tom sobre Taiwan. Veja o que ele disse. Se você olhar para a história de Taiwan, Taiwan foi desenvolvida porque presidentes não sabiam o que faziam. Se tivessem tarifado os chips importados, eles nunca teriam saído. Tudo era sobre a Intel e tudo era sobre nossas empresas de chips. Eles roubaram nossa indústria de chips. Eu digo isso há anos. Eu disse, por anos roubaram nossa indústria de chips. Se um presidente nosso dissesse, vamos impor 100% de tarifa nos chips, vocês podem ir embora. Você pode fabricar em Taiwan, mas se quiser vender de volta para os Estados Unidos, vamos colocar uma tarifa de 100% ou 200%. Nós nunca teríamos perdido a indústria de chips. Perdemos a indústria de chips. Está tudo voltando. E eu digo isso. Taiwan seria muito inteligente se esfriasse um pouco as coisas. Trump sugeriu que Taiwan deveria esfriar as coisas e acusou o país de roubar a indústria de semicondutores dos Estados Unidos. Isso gerou reação negativa em Washington, pois muitos republicanos e democratas viram os comentários de Trump como sinal de que os Estados Unidos podem suavizar o apoio a Taiwan. Ainda é improvável que Trump realmente queira mudar fundamentalmente a política dos Estados Unidos. Trump tem uma ligação marcada com a líder de Taiwan para tratar da venda de mais armas à ilha. Mas, do ponto de vista de Pequim, simplesmente ouvir um presidente americano pressionar publicamente Taiwan em vez da China representa uma grande vitória psicológica e diplomática. Para resumir a cúpula Estados Unidos, China, ouça o professor Philip O'Brien, da Universidade de St. Andrews. É impressionante como a imprensa pouco disseca o declínio dos Estados Unidos sob Trump. Estados Unidos não obtiveram ajuda do Irã, foram repreendidos por causa de Taiwan, citaram acordo com a Boeing não confirmado pela China, e Trump fez concessões sobre estudantes chineses e microchips. Xi chegou a insultar o poder dos Estados Unidos, mas ainda assim o evento foi noticiado como modestamente bem-sucedido. Foi um fracasso estratégico dos Estados Unidos e simboliza o declínio americano. Concordo totalmente com o que escreveu o professor O'Brien. E o mais fascinante é como grande parte da mídia ocidental está desconectada da realidade do que está acontecendo de fato na China. Um artigo do Wall Street Journal recentemente viralizou ao perguntar: o futuro não é chinês. Nós temos a Apple, a NBA e Sydney Sweeney. O que eles têm? Senhoras e senhores, este é o estado do jornalismo tradicional em 2026, achando que ter Sydney Sweeney é, de alguma forma, uma demonstração de poder geopolítico. Este artigo mostra como a maioria dos americanos entende pouco sobre a China em 2026, reforçando a importância de fazer sua própria pesquisa e buscar vozes independentes na China para obter perspectivas reais. A China passou as últimas 2 décadas construindo domínio na manufatura, infraestrutura de classe mundial, trens de alta velocidade, segurança energética e ecossistemas tecnológicos capazes de competir diretamente com o Ocidente. E isso ficou evidente na cúpula Estados Unidos-China deste ano. Jensen Huang, CEO da Nvidia, foi a Pequim com Donald Trump por um motivo simples. Ele tinha o objetivo de fazer com que empresas de tecnologia chinesas concordassem em comprar os chips H200 da Nvidia. Durante a cúpula, 10 empresas
chinesas foram aprovadas para comprar esses chips da Nvidia. Mas adivinha o que aconteceu? Nenhuma empresa fez um pedido. E o motivo é muito simples. A Huawei agora fabrica um chip nacional que é bom o suficiente para a maioria das operações. E Donald Trump está cobrando uma tarifa de 25% sobre cada microchip da Nvidia vendido à China, tornando esses chips americanos simplesmente caros demais. Mais uma vez, é outro erro de cálculo do Trump e mostra o quão pouco os Estados Unidos realmente ganharam com essa cúpula. E quer as pessoas queiram admitir ou não, essa cúpula revelou algo que teria sido quase impensável há 20 anos. O presidente dos Estados Unidos viajou para Pequim, não em uma posição de força, mas porque Washington precisa cada vez mais da cooperação da China para estabilizar a economia global, gerenciar conflitos internacionais e manter o comércio mundial. Pessoal, obrigado por reservarem um tempo para me acompanhar no YouTube. Estou gravando este vídeo do meu quarto de hotel em Hong Kong, pois voltei para a China neste verão e iniciei uma jornada épica de 2 meses pelo país que registrarei em vlogs no YouTube. Então, se este é o primeiro vídeo meu que você está assistindo e quer as melhores informações sobre a China, não esqueça de me seguir, deixar um comentário aqui embaixo e espero ver todos vocês em breve no nosso próximo vídeo.